Olá pessoal, mais um vídeo no canal Códigos da Bíblia e hoje nós vamos falar um pouco sobre qual é o verdadeiro sacrifício para Deus e qual é o lugar do culto verdadeiro à luz da Bíblia. E eu quero começar esse vídeo lendo Provérbios 21:3, que diz assim, fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Então aqui a palavra está dizendo que fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável do que sacrifícios. Então muitas pessoas acham que sacrifício para Deus é dar bens materiais, e muitos teólogos modernos têm dito, que lá na antiga aliança eles davam o endro, o cominho, o gado, as primícias do seu gado, e dizem que agora no Novo Testamento você, para provar que ama Deus, não são todos os teólogos que falam isso não, mas os teólogos que mais se afastam da palavra de Deus, eles dizem que você tem que sacrificar. Eu mesmo tenho testemunho de pessoas que deram geladeira, fogão e ficaram morando mesmo só num quadrado sem nada. Deram fogão, geladeira, deram tudo que tinham, porque os líderes lá da igreja ensinavam que ela tinha que sacrificar tudo, dar tudo que ela tinha na casa dela. Isso é triste pelo simples fato de ser uma grande mentira, que você tem que dar tudo que você adquiriu com seu suor, com seu trabalho, que você tem que dar na igreja. E quem tem o Espírito Santo sabe que esses homens, eles são muito perversos e implacáveis com as pessoas e tiram tudo mesmo sem dó e sem pena. Muitos que pregam esse tipo de doutrina também são enganados por esse tipo de doutrina, mas muitos são conscientes sim que isso é uma maldade, é uma perversidade que eles estão fazendo, mas infelizmente, muitas pessoas são enganadas com essa ideia. E em Salmo 51, 16 e 17 diz assim: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então aqui diz que Deus não se agrada de sacrifícios. O que Ele quer mesmo é um coração quebrantado e um espírito quebrantado. Miqueias 6:6-8 diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Se você pode até trocar essas coisas que está escrito aqui pelas modernas de hoje. Irei ao Senhor com carros, com motos, com casas, com chaves, porque até isso eles pedem, chaves de carros. Versículo 8, ele já mostrou para você o que é bom e o que o Senhor pede a você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Aqui humildemente não é que você, porque muitos podem pegar essa ideia, olha, é humildemente, é sem nada, roupa rasgada, sandália com um preguinho lá embaixo. Humildemente é tu ter um coração humilde para com Deus, é ser uma pessoa que é justa, que julga com justiça, entendeu? E andar humildemente com Deus é obedecer simplesmente a Deus. Não é como muitos desses líderes falam. Eles falam com dureza de coração, eles falam com um ar de arrogância mesmo, e se não obedecer o que eles dizem, eles humilham as pessoas. Eu sei, eu assisto muito, eu acompanho muito esses pastores na internet, acompanho os canais de televisão, e eu vejo a artimanha que eles usam para ludibriar as pessoas a dar a alma para eles, não para Deus. Em Isaías 66:1 e 2 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Que casa me edificareis, em outras versões? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. O aflito e o abatido de espírito, e o que treme diante da palavra dele, de Deus. E aqui a gente já entra na questão do lugar do culto verdadeiro,
e o verdadeiro sacrifício, né? Aqui a gente já falou que Deus não se agrada de sacrifícios, de milhares de bezerros, de carneiros, de primogênito, e a gente vai ver agora qual é o lugar do culto verdadeiro e o verdadeiro sacrifício, né? Então em Romanos 12, 1 e 2 diz assim, ó: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Ele diz aqui que o nosso corpo é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aqui, no nosso corpo, é que nós vamos ter o verdadeiro culto racional. Esse é o nosso culto racional. É que nós ofereçamos o nosso corpo. Por quê? Se a gente pegar Hebreus 3,6, ele fala assim, aí a gente já entra na questão do culto verdadeiro, ó, do lugar do culto verdadeiro. Hebreus 3,6 diz: Cristo, porém, como filho e fiel em sua casa, esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Ou seja, se guardarmos firme é ser perseverante até o final. Nós somos a casa se nós formos perseverantes na busca pelo verdadeiro Deus, pela palavra, por obedecer a Deus, entendeu? Não obedecer a homens, obedecer a Deus. E para obedecer a Deus a gente tem que conhecer o que Ele quer de nós na palavra. E somos nós que somos a casa, porque Ele fala lá em Romanos 12, 1, o nosso corpo é o sacrifício vivo, santo e agradável. E aqui, e é esse que é o nosso culto racional, é o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. 1 Pedro 2,5 diz assim, ó: E vós, como pedras que vivem, sois edificados uma casa espiritual para Deus, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, por quê? Por meio de Jesus Cristo, porque Cristo está em vós. Então aqui ele está dizendo que nós somos edificados uma casa espiritual para nós oferecermos os sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo que vive em nós. Filipenses 2,13 diz assim, ó: Porque é Deus quem opera em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E em Efésios 2, 19 a 22, ele ainda corrobora com esse entendimento. Versículo 19 de Efésios 2, olha aqui: Assim, vós não sois mais estrangeiros nem peregrinos, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado, esse todo edifício bem ajustado que ele está falando, somos nós mesmos que estamos sendo edificados para ele. Todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Olha só, esse texto aqui deixa bem claro onde é o lugar do culto verdadeiro, né? Somos nós mesmos, somos a casa. E nós, cada um de nós, sendo, como diz lá em 1 Pedro 2,5, vós como pedras que vivem sois edificados. É como se cada um de nós fosse um tijolinho numa igreja, né? E que formamos a igreja. Nós somos os tijolinhos, né? Que cada um de nós, cumprindo aquilo que está na palavra, nós nos tornamos um edifício, uma casa espiritual para Deus. Mas não física, mas espiritual. Nós somos móveis, porque Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Ele habita num templo móvel. É por isso que tem a analogia do tabernáculo lá. Deus habitando no tabernáculo. E como o tabernáculo ele era montável e desmontável, eu já falei sobre isso no vídeo do templo, né? Qual é o templo verdadeiro, né? O verdadeiro templo de Deus, né? Eu fiz um vídeo, tá aí no canal. Lá eu mostro, né, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E qual é o lugar, qual é o templo que Deus habita, eu mostro todos os textos lá nesse vídeo, certo? Hebreus 13, 15, 16 diz assim, ó: Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem
e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Olha aqui que ele fala, a prática do bem é a mútua cooperação, é desses sacrifícios que Deus se agrada. E tem que ser por meio de Jesus Cristo e consequentemente por meio do Espírito de Deus, porque é Ele que está operando dentro de nós. Porque senão a gente cai nas armadilhas dos seres humanos. O diabo, ele quer o sacrifício dele também. E o sacrifício dele, ele usa essas estratégias de pedir bens materiais, carros, casas. E o diabo não está se importando com isso não. Com esses bens materiais ele não está se importando. Ele está só tripudiando em cima da verdade de Deus. Porque você, acreditando nos homens, você deixa de oferecer os verdadeiros sacrifícios para Deus que está na palavra e acaba caindo nessas tolices aí que esses homens ensinam. Então com isso eu termino esse vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal para ajudar no engajamento do canal e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.